Diante disso, ele rapidamente entrou em contato com a companhia, responsável aqui por Manhuaçu, e da companhia disseram a ele que ele deveria pagar as contas. A princípio é uma solução simples, né? Se você tem uma conta em aberto, a tendência mesmo, o mais correto é quitar. Né? A companhia de energia também ela não tem que fornecer a energia, que é um bem móvel. Inclusive, quando existe algum tipo de gato, essas coisas, é considerado furto, porque é subtração de coisa, né? Então, ela é equiparada a um bem móvel. Ela não teria obrigação de ceder isso de uma forma gratuita, apesar de ser um bem essencial. E aqui nós vamos começar a ponderar. O detalhe deste caso, e que também aconteceu no PROCON há algumas semanas atrás, não chegou nem a mês, é o seguinte: o que motivou o corte da energia elétrica deste cidadão não foram as últimas contas, as últimas faturas estavam quitadas. Sim. Eram faturas do ano de 2022, em que ele havia contestado essa fatura porque teria vindo um valor muito acima daquele consumo que normalmente ele faz. Quer dizer que houve uma contestação e, a partir dessa contestação, não se teve ali uma solução, uma definição se realmente tinha erro, se não tinha, foi para a justiça? O que aconteceu? Exatamente isso. Ele, ao contestar, a companhia rejeitou os motivos que ele apresentou na contestação. Ele, por sua vez, também não tomou nenhuma providência jurídica e entendeu por bem quitar aquilo que ele entendia como certo. Né? Então, a próxima conta, foram as contas de maio, junho e julho, se não me engano, do ano de 2022. Certo. A de agosto ele pagou, a de setembro pagou, e a de outubro pagou, e assim sucessivamente até a de julho desse mês. E aí vem a grande questão. E aí? Né? Num caso como esse, a companhia pode efetuar o corte com base na inadimplência de uma conta, de algumas faturas de praticamente um ano atrás, ou ela deveria tomar uma outra atitude para realizar essa cobrança? O que você acha, Luiz? Essa outra atitude, doutor Glauco, é que a gente entende seria propor uma revisão e propor uma negociação com o cliente. Foi feito isso, não foi feito isso? Não foi feito, tá? O que disciplina essa matéria é uma resolução fácil de guardar o número, Luiz. É a resolução 1000. 1000. Da ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica. Resolução 1000 de 2021. Fácil de gravar. Facinho de gravar. O que ela diz? Ela diz o seguinte, ela diz que é possível a realização da suspensão de fornecimento de energia, que é o corte de energia, desde que as faturas em discussão e que estão em abertas e não pagas, elas sejam, no máximo, com 90 dias. 90 dias. Então, esse prazo já tinha expirado. Já tinha expirado. Então, a companhia energética, na verdade, segundo a resolução 1000 da ANEEL, não poderia cortar energia. Não poderia cortar energia. Foi um corte irregular. Para que fique claro, não se está aqui estimulando o inadimplemento nem o calote de conta de luz, não é isso? Claro que não. Mas é convidar o seu ouvinte para a seguinte reflexão. Algumas atitudes, elas têm que ser permeadas por um bom senso, por um equilíbrio, tá? As três últimas são aquelas faturas que o consumidor tem plena consciência de que elas estão em aberto e que alimentam também, pelo outro lado, o caixa da empresa de energia. Porque se todos pararem de pagar e ela não tiver algo eficiente para recolher aquele valor, ela vai gerar desemprego, vai acabar a energia da cidade toda, né? Se isso virar uma festa, ninguém paga. Agora, é diferente. Se ela já suportou isso no balanço,
com mais de 90 dias e está girando de uma forma natural, você começa a falar sobre lucro. O lucro a gente não precisa de realizar através de um corte de energia de uma pessoa. Você não precisa de colocar a pessoa de volta na idade das cavernas para se realizar lucro. Tá? Esse distanciamento da conta, ela abriria a possibilidade, por exemplo, de uma cobrança judicial. Ela pode fazer a inscrição daquele devedor no cartório de protestos, protestando o título, depois executando esse título através da justiça. Quer dizer, ela tem diversos caminhos menos invasivos, menos agressivos, né, do que o corte em si. Isso não foi feito. Não. Né, nesse tempo aí, né, de conversação entre as partes, não se chegou a esse momento, né, dessa contestação, dessa colocação do nome aí, negativar a pessoa, nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Eles optaram, neste caso em específico, Deixou pelo corte. para lá E vamos um certo cortar. tempo, e depois de um certo tempo cortou a energia. Cortou a energia, que é um método super eficiente para constranger alguém a realizar o pagamento. Só que pela resolução 1000, esse método só pode ser usado nas cobranças, aí repito, com até 90 dias. É semelhante, Luiz, ao devedor de alimentos, é a mesma filosofia. Sim. É a pensão alimentícia, né? A que gera a prisão civil do devedor é apenas aquela prestação de pensão alimentícia referente aos 3 últimos meses que antecedem aí, né, o ajuizamento da ação. Não se pode pegar um débito de pensão alimentícia de 5 anos atrás, ajuizar e requerer ao juiz que se determine, se decrete a prisão civil de alguém. Entendi. Não, porque alimentos são aqueles alimentos que a pessoa de fato precisa, né, para sobreviver. A partir do momento que ela se transforma numa dívida de valor, também tem que ser paga. Também deve ser cobrada. Não estamos aqui tirando o direito da companhia, não. Mas a forma de cobrança deve ser menos agressiva. A agressiva, que é o corte, é até 90 dias. De acordo com a resolução 1000 da ANEEL, fácil de guardar. Agora, uma vez que a pessoa teve uma situação dessa, qual que é o passo que ela dá a partir daí? Ai, Teve Luiz, que pagar a conta para religar a energia? o problema desse consumidor em específico é que ele não tem esse valor para levantar de uma forma assim imediata, porque são várias faturas, né? Então ele vai entrar num problema muito sério. Ele já ajuizou uma ação, eu não sei o que vai acontecer, nós também já notificamos a Energisa, inclusive aplicamos uma multa, né, por hora do descumprimento para que faça a religação imediata ou que ela justifique. Porque nós também, Luiz, é importante isso, a gente tem que abrir o contraditório. Claro, então a gente faz essa notificação, agora nós não sabemos as nuances. Né? Nós acreditamos piamente no que o consumidor nos diz, porque é a nossa função, nós defendemos o consumidor e não o fornecedor. E inclusive cabe aqui a gente dizer também que a gente está falando da companhia energética que fornece energia para a Mãe Uaçu, que é a Energisa. Né? Sendo assim, abre-se o espaço também para a própria Energisa se manifestar sobre esse caso. Fique à vontade. Né? Nós recebemos aqui, inclusive, recentemente, o presidente da Energisa Minas Rio, o doutor Eduardo Montovani, que deu entrevista para mim, falando aí, né, do trabalho da Energisa. E cabe aqui, claro, a abertura do espaço para a Energisa falar desse caso, se achar que precisa falar, né? Porque da mesma forma que a gente está trazendo um problema, abre-se o espaço também para a Energisa se manifestar. Agora, doutor Glauco, essa situação é a mesma situação que regula, aliás, essa resolução é a mesma que regula também a questão da água que é fornecida, que é essencial, né, para a família, da internet. Como que funciona? É a mesma reguladora ou não? A ANEEL, ela vai trazer essa regulamentação sobre energia elétrica, Sim, porque ela é bem específica, tá? Mas a mesma regulamentação que existe para a energia, ela existe também para os serviços essenciais,
como a água. Então, o que depois de muitos anos de debate, e havia, né, Luiz, aquela coisa, mas tem que ter uma notificação pessoal, aonde se assina, o consumidor vai assinar ali o aviso de corte. Você lembra que sempre teve? Pois bem, hoje isso está disciplinado, tanto para energia quanto para água, né? Elas têm a opção. A opção é a seguinte, ou ela faz o aviso direto, pessoal, com a identificação do recebedor, já com a programação da data da suspensão do fornecimento, não sendo inferior a 15 dias, quando Sim. é caso de inadimplemento, então tem que ter isso, ou também abriu-se o precedente, através aí sim do STJ, de que ela pudesse colocar em letras maiores e evidentes na própria fatura. Sim. Então, virá escrito na fatura e vale, e atenção, hein? Não se acomode o senhor, a senhora que tem alguma conta em aberto, eu tenho que ter aquela notificação pessoal. Não existe isso mais, não. Esqueça isso. Não, o correto é pagar a conta direitinho, e se tiver alguma questão em termos de valores, faz um depósito em consignação do que o senhor entende que é certo, leva isso para a justiça, leva isso para o PROCON. O PROCON está ali para isso, não é para depois que a coisa, né, vai ladeira abaixo que vai tentar resolver. A gente tenta também, mas seria mais fácil se fosse mais prudente. Enfim, vai estar na fatura e já é suficiente essa notificação de que há faturas em atraso, o não pagamento acarretará o corte no dia tal. Sim. Isso já é suficiente também, tanto para a água quanto para a luz. Aí eu quero dizer que nas faturas da Companhia Energética e também do SAE, a gente recebe essa notificação. Né? Isso aí já é bem claro, escrito lá, né, que há essa informação, né, de que há débito. Então, doutor Glauco, esse é o tema, serve de alerta para muitas pessoas, e eu quero dizer aqui que cabe sempre a gente buscar uma negociação. E esse cliente, como foi citado, buscou essa negociação, mas não houve uma resposta, segundo ele apresentou a demanda lá no PROCON. E é preciso tentar até os últimos casos e não deixar caducar muito, porque o problema fica mais grande, né, doutor? Exatamente, Luiz. A coisa só tende a aumentar, porque a dívida ela não desaparece. Não acaba, né? Não. Ela vai se acumulando, vai se transformando em uma bola de neve, e mesmo que o senhor e que a senhora tenham a garantia que essa suspensão não ocorrerá, quando a operadora, quando a distribuidora de energia ajuizar essa ação, ela pode sim requerer ao juiz que se suspenda a fornecimento, se não houver outra forma de recebimento, algum bem a penhorar e tal. Agora, que fique claro, isso não pode ser uma forma arbitrária da companhia, da CEMIG, da, sei lá, Energisa, qualquer uma. Não pode ser uma forma arbitrária dela impor o consumidor com contas antigas. O corte, o fornecimento é válido, é legal, mas para as contas, as faturas novas, para as antigas, aí ela comete uma ilegalidade. Mudando totalmente de assunto, quero até trazer um alerta aqui para nós que moramos em Manhuaçu. Vence agora, dia 31, pagamento do IPTU. E nós temos também o pagamento de uma taxa de resíduos, que também vence dia 31. E tem muita gente que não está sabendo essa taxa de resíduos. É aquela que viria na conta de água fracionada e que houve uma mudança na legislação e ela tem que ser paga até o dia 31 desse mês. E você precisa retirar essa fatura para pagar. E se não pagar, entra também na dívida, né, doutor? Tem a questão aí de juros e tudo mais depois, e você entra numa dívida que fica lá em aberto. Então é preciso também estar atento a isso aí. A grande vantagem do pagamento do IPTU dentro deste prazo é que você, tem além desconto. De não ter multa, tem o desconto. De 20%. Então, quer dizer, né, a gente, dentro de uma economia estável, como é a nossa, nós temos que aproveitar, porque quando Sim. você fala em 10%, em 20%, olha,
Isso são 4 anos de poupança. Verdade, Né? Então, quer dizer, verdade. é algo significativo e se deve realmente, né, realizar o pagamento, porque é um tributo, e é um tributo que tem que ser pago, e é assim que funciona. Caso contrário, você engessa todo o poder público. Também não seria razoável, né, esperar que ninguém realizasse pagamento de IPTU, de taxas, enfim, dessa parte tributária toda. Então fica esse alerta nosso, dia 31 que vai vencer, tá? Doutor, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui na Rádio Manhã Açu, e até a próxima semana, se Deus quiser. Ô Luiz, eu que agradeço pela oportunidade que você sempre nos dá e dá à Prefeitura de Manhuaçu e ao PROCON de virmos aqui para esclarecer alguns pontos, e a gente tem essa tendência, né, de trazer casos concretos, com histórias reais, que podem aí ajudar a fixar ainda mais na memória do consumidor, né? E a memória do seu ouvinte, Luiz, é uma memória que se fixa muito. Eu, por exemplo, tenho lembranças de mais de 20 anos atrás, pois já era seu fã desde essa época. E gostaria de mandar um abraço para o Jorge, para o Marcelo, e que todos nós tenhamos uma excelente semana. Tá certo. Ó, terminou o primeiro tempo de Brasil e Panamá, Copa do Mundo Feminina. Tá no intervalo, o Brasil está vencendo de 2-0, os 2 gols da Ari Borges marcados nesse primeiro tempo. O Brasil vai bem, então na Copa, na estreia 2-0 para cima do Panamá. Eu vou continuar acompanhando e vou te informando aqui. Eu volto na sequência após o intervalo aqui pela Rádio Manhã Açu. Um abraço a todos os nossos amigos no Facebook e no YouTube, e amanhã a partir de 7h30 da manhã. Até já. A rádio dos grandes sucessos.